primeiro grupo, forma clássica, a forma mais comum, que é o anticorpo antirreceptor de acetilcolina. Comenta um pouquinho pra gente aí, Renata. Então, quando a gente fala de miastenia graves e que aí em 80% dos pacientes realmente a gente vai encontrar esse anticorpo contra o receptor de acetilcolina, o que é clássico? Qual é o quadro clínico clássico? Qual vai ser a apresentação? A maioria dos pacientes, ele vai iniciar sintomas vão apresentar sintomas, queixas que vão estar relacionados à motricidade ocular. Então, queixas muito comuns e quadro clínico comum. Pitose palpebral, que é a queda da pálpebra, queixa de visão dupla, fora da musculatura extraocular, o envolvimento de uma musculatura que a gente chama de bulbar, que está relacionada à deglutição e à mastigação também é muito comum. Então, é um paciente que ele tem sintomas... na maioria das vezes, que são mais generalizados, e não só na musculatura ocular, mas chama muito atenção o início do quadro em cerca de 80% dos pacientes com sintomas relacionados à motricidade ocular. Dos pacientes que têm um anticorpo contra o receptor de acetilcolina, cerca de 20% deles vão permanecer com uma forma que a gente chama de puramente ocular, né? Eles não vão ter uma generalização da doença. Essa generalização ela acontece na maioria dos casos, na maioria das vezes nos primeiros anos depois do início dos sintomas, né? Primeiros 2 a 3 anos, apesar de não ser uma regra absoluta. Mas 20% de pacientes realmente não vão progredir, vão ter sintomas que vão estar relacionados só à pitose ou à movimentação ocular extrínseca. A maioria dos pacientes que tem um anticorpo contra o receptor de acetilcolina tem uma boa resposta terapêutica. Então, a gente vai considerar aí que cerca de mais ou menos 80% dos pacientes, claro que existem muitas flutuações ao longo do tratamento, né? Muita variabilidade individual, mas a maioria dos pacientes, eles vai responder bem, né? São pacientes que a gente considera hoje em dia que cerca de 20 a 30% só entram numa categorização que a gente chama de miastenia graves refratária.